sejam bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. Se vocês são novos no canal ou ainda não me conhecem, eu sou a Rita. Sigam-me no Instagram e no TikTok, onde eu publico com muito mais frequência do que aqui no YouTube. O arroba é ritapadilha.net. Por lá eu partilho muitas mais dicas e mantenho-vos atualizados sobre tudo o que se vai passando na minha vida. Como vocês já puderam ver pelo título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser sobre como se prepararem para o exame de Biologia, como estudarem Biologia, e eu vou partilhar a minha experiência. Mas vamos começar por falar sobre notas para vocês conseguirem ver um bocadinho da minha evolução. Quando entrei no secundário, a nota que eu tive no 10º ano de Biologia foi 19, depois no meu 11º ano foi 20, por isso fazendo a média dos 2 anos fiquei com 20 e nota final de Biologia. No meu exame eu tive 18.3, eu fiz exames em 2020, correto, foi no primeiro ano da pandemia, e o meu exame tinha perguntas opcionais. O que aconteceu foi que eu consegui acertar tudo, exceto as obrigatórias. Também não errei todas as obrigatórias, são algumas. E foi por isso que eu tive esta nota. Eu penso que errei uma escolha múltipla, ou 2 escolhas múltiplas, já não tenho a certeza, e depois tive menos um tópico numa pergunta de desenvolvimento, o que nem era costume. A nível de estudo para Biologia, eu gosto muito de repartir a minha experiência em o que eu fazia nos dias, o que eu fazia noutros, o que é que eu fazia na época de exame, porque eu acho que preparar-nos para um exame não é apenas na época de exames, mas sim ao longo de todo o ano. E também há muita diferença naquilo que eu fazia para me preparar para testes e daquilo que eu fiz para me preparar para isso. Como muitos de vocês já sabem, todos os meus resumos de Biologia estão disponíveis na minha drive de secundário, que vocês poderão ter acesso ao seguirem no Instagram e depois ao cumprirem as regras que estão nos destaques. Por curiosidade, eu lembrei-me de buscar os meus resumos de Biologia, vocês podem ver aqui esta capa, assim já bastante cheinha, que eu guardei-os todos para a minha irmã, que agora também está em Ciências e Tecnologias. E como vocês vão poder ver, depois ao terem acesso aos meus resumos, eu fazia resumos assim, bem elaborados, não são definitivamente a coisa mais produtiva para fazer, mas foi a maneira que eu arranjei de me manter motivada a fazê-los. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que eu fazia resumos, sim, eu prefiro 1000 vezes fazer resumos se não tiver tudo no mesmo sítio compilado. Agora na faculdade é um pouco diferente, mas no secundário eu fiz resumos para quase todas as disciplinas, exceto matemática e português. Por isso, basicamente, eu tenho os outros todos disponíveis. Uma coisa que eu gostava de relembrar é que resumos bonitos dão motivação, mas motivação vale muito pouco se nós não formos consistentes. Uma coisa que eu consegui ter ao longo todo do 10º e 11º ano foi a consistência a fazer resumos e fazê-los quase semanalmente. Faço e sempre fiz resumos extremamente completos, ou seja, no fundo, isto são umas espécies de sebentas com toda a matéria. Possivelmente agora não estarão 100% atualizados para aquilo que são os guias atuais, mas por isso mesmo eu gostava de vos recomendar um curso, que é o curso da Catarina, da @academialacate no Instagram, e com o código de desconto RITA5 vocês poderão adquirir o curso de Biologia de 10º e 11º ano, que tem toda a matéria que vocês alguma vez vão precisar de saber para o Exame Nacional, e a proposta é que vocês consigam preparar sem sequer terem de pegar no livro. Além disso, o curso da Catarina ainda vos vai ensinar a como responder corretamente a perguntas de desenvolvimento e também vai-vos ter as atividades laboratoriais que, em Biologia, embora não sejam tantas como em Física ou Química, ainda têm alguma relevância. E dito isto, vou passar para a parte em que vos oriento nos dias. No meu secundário eu tinha aulas das 8h15 até às 5h30, quase todos os dias, exceto 2 dias em que eu tinha estágios livres. Nesses dias eu tinha uma espécie de organização diferente. O que é que eu fazia? Eu ia para as aulas, estudava nas aulas, embora eu não estivesse lá muito atenta, porque eu sempre fui um pouco desatenta durante as aulas, gostava mais de estar no meu canto, fazer os exercícios, às vezes até tentava fazer trabalho de casa para não ter que fazer em casa durante as aulas. Não era assim a pessoa mais atenta, justamente porque eu sempre gostava e continuo a gostar mais de estudar em casa do que estar nas aulas. Nas aulas, contudo, eu conseguia apanhar assim o grosso da matéria e depois conseguia aprofundar melhor em casa. Era extremamente raro que eu chegasse ao fim do dia e fosse trabalhar, ou seja, a maior parte das coisas que eu fazia é só fazer os trabalhos de casa se fosse extremamente necessário, se não deixava para o dia seguinte. Tinha estágios livres, eu saía à 1h45, por isso basicamente eu começava a estudar por volta das 3 da tarde e depois parava também por volta das 6, 6h30, por aí, porque eu sempre fiz exercício físico por causa da educação física, que eu levei muito a sério, e isso fez com que eu também melhorasse muito a minha saúde, e vocês sabem que saúde física muitas vezes reflete na vossa saúde mental, por isso eu sinto que uma coisa que me ajudou muito também a Biologia foi manter o meu corpo saudável e manter a minha mente saudável. Continuando, antes das minhas tardes livres, o que eu fazia era fazer os TPCs,
que tivesse do dia, ou atrasados, assim, eu raramente ou nunca sequer esqueci de um TPC, porque eu sempre apontei tudo, por isso é super importante vocês terem uma agenda para terem tudo organizadinho. Eu, nesses dias em que eu tinha tardes livres, se não tivesse nenhum TPC para fazer, o que eu fazia era começar a fazer os resumos da matéria que tinha dado nesse dia, de alguma matéria que já tivesse acumulado ao longo da semana. Eu não tinha tardes livres fixas, porque eu lembro-me de, por exemplo, num ano eu ter umas tardes livres, depois no segundo semestre, porque na minha escola era por semestres, tinha outras tardes livres, por isso acho que não é relevante. Obviamente que uma tarde livre sexta-feira sabe melhor que uma tarde livre à terça-feira. Aos fins de semana eu acabava sempre por fazer o grosso da matéria. Eu acordava quase todos os fins de semana por volta das 8, 9 horas. Se quisesse, obviamente se não tivesse mesmo nada para fazer eu acordava mais tarde, mas geralmente havia alguma coisa para fazer. E era aos fins de semana que eu fazia os bancos de questões que nós tínhamos, que era tipo compêndios de muitas perguntas, e também era aí que eu aproveitava para colocar todos os resumos da semana anterior em dia. E eu fazia isto sempre, eu não gostava de levar para a semana a seguir os resumos que já devia ter feito, porque consistência, como eu disse. Se eu atrasasse 2 semanas, depois ia-me custar o dobro a fazer. Vocês podem de repente ter visto assim uma grande mudança no meu visual e a verdade é que entretanto passaram 15 dias desde que eu fiz aquele vídeo e reparei agora que não falei sobre como é que eu me preparava para os testes nem como é que eu me preparei para os meus testes globais, por isso fiquem atentos que eu vou agora fazer essa explicação. Basicamente para os meus testes o que eu fazia era fazer os exercícios por matérias. Eu vou-vos recomendar no fim deste vídeo alguns manuais que eu achei extremamente bons para fazer isso. E aquilo que eu fazia era, uma semana antes do teste, deixava de estudar as outras disciplinas, começava basicamente só a fazer resumos sobre esta disciplina, e depois eu ia fazendo exercícios desse manual por testes no fim de semana. Isso, imaginem que era no início da semana, ficava logo resolvido, mas normalmente era assim a meio da semana, por isso eu ainda ia tendo tempo ao longo da semana, ir vendo os exercícios que eu já tinha feito, especialmente aqueles que eram com exercícios de escrita, porque eu muitas vezes tinha exercícios iguais, eu gostava de ter a certeza que sabia todos os critérios de resposta. Depois, relativamente aos testes globais, aquilo que eu comecei a fazer foi, em vez de uma semana, fazer 2 semanas antes, porque era muito mais matéria, mas eu já tinha conseguido ir acompanhando ao longo do ano com toda a matéria, por isso até estava toda mais ou menos em dia. Os meus testes globais eram com matéria 10º e 11º ano, eram literalmente simulações de exame. E aquilo que eu fiz foi começar a fazer os exames, mas eu fiz os exames de 2006 a 2011, que era para depois ter os exames de 2012 para a frente para fazer durante a época de exames e assim não ficar sem nada para fazer. Vamos então falar sobre a minha preparação para o exame. Durante a minha preparação para o exame, eu acordava todos os dias às 7, às 7h30 tomava o pequeno almoço, às 8 eu começava a estudar sem falta. Das 8 até por volta do meio-dia, 1 hora eu estudava, depois ia almoçar 1 hora e meia para esse almoço, depois estudava, meia hora para o lanche, estudava novamente e depois às 6h30 sem falta eu parava, ia fazer exercício e isso ajudou-me a manter muito, não só a minha saúde física, mas também a minha saúde mental, o que fez com que quando eu chegasse ao fim da minha época de exames eu sentisse-me bem, obviamente um pouco cansada, mas tipo bem, conseguiria ter aguentado mais alguns exames se fosse necessário. O que é que eu fiz? No meu primeiro e segundo dia eu li toda a minha matéria através dos meus resumos, sim, uma leitura rápida e depois fiz explicação ativa de todos os conceitos, já vos expliquei como é que isso se faz. O método de resolução de exames é um pouco diferente daquilo que as pessoas fazem. Eu fiz os meus exames através deste livro. Este livro é do Ministério, foi aquilo que eu vos recomendei há pouco. Esta é só a versão de 2012 para a frente. E ele tem os exames completos, só que depois também tem estas grelhas em que tem a separação por matérias, para vocês saberem de que matéria é cada pergunta. E isto ajudou-me bastante, eu gosto bastante destes livros. Também existem uns também existem alguns livros de diálogo por matérias. Contudo, como estes tinham o esqueleto original do exame, eu sinto que isto me ajudou na medida em que eu estava habituada com a estrutura do exame. Além disso, as últimas páginas são toda a explicação muito, muito, muito bem dada de todos os exercícios e foram estas explicações que me ensinaram, assim, acima de tudo, a saber responder às perguntas de desenvolvimento. Foi, assim, os livros que eu não me arrependo de alguma vez ter comprado. O meu método de organização dos exames é um pouco diferente das outras pessoas, porque como eu ia ter o exame em 2020, eu comecei a fazer exames para 2017. Porquê? Eu acho que é importante fazer sempre os exames mais recentes e menos importante fazer os exames mais antigos. E, embora eu soubesse que tinha muito tempo, eu queria ter a certeza que fazia os exames mais recentes, por isso, começando pelos mais recentes, em princípio não há problema. Contudo, eu não fiz nem os 2018 nem os 2019 logo. Eu vou-vos explicar já porquê.
Então, começando por 2017 e fazendo até 2012, eu tinha a certeza que tinha feito aqueles. Mas eu reservei assim com toda a clareza que nos 3 dias anteriores ao exame eu ia fazer os exames de 2018 e de 2019. Porquê? Porque esses eram os exames que eu tinha a certeza que eram o mais parecido possível com o meu. E o meu exame já ia ser muito diferente porque eu ia ter opcionais. Eu estava muito estressada com isso, mas pronto. Fiz os exames de 2018 e 2019, são os mais parecidos com o que eu ia ter. E isso ajudou-me bastante. Porquê? Porque esses dois, que na verdade são 6, porque a época especial também é super importante de fazer e a segunda fase também são importantes de fazer. Mas pronto, esses 6 exames são importantes porque são as verdadeiras simulações de exame. Tu supostamente já devias saber fazer tudo e as notas que tu tiveres naqueles testes, à partida, obviamente excetuando algumas distrações, serão mais ou menos parecidas com as notas que tu vais ter no teu próprio exame. Obviamente que eu não era meiga comigo própria e eu às vezes era muito mais crítica do que qualquer professor seria, por isso eu às vezes cortava as minhas perguntas de desenvolvimento inteiras, embora obviamente não tivesse essa necessidade. Mas pronto, foi uma maneira que eu tive de me ir habituando às perguntas. Vou explicar porque é que é importante fazer os vossos exames de primeira, segunda e época especial. Porque os exames são todos iguais, os exames são feitos e depois são sorteados, por isso o exame da época especial poderia ter sido o vosso exame. Por isso façam sempre, é mais uma maneira de vocês estudarem. Vocês vão ter o exame, em princípio, agora em 2023, por isso comecem por fazer os exames de 2020 para trás, depois fazem 2021 e depois fazem os exames de 2022. E eu garanto-vos que esta, na minha opinião, é a melhor maneira de vocês se prepararem para os exames. Nos exames têm opcionais, não se esqueçam, ignorem que são opcionais, façam tudo, absolutamente tudo. E deem-los, e por favor, distribuam a cotação, não por aquelas notas que dá para inflacionar, mas sim, nem que seja colocar tudo a valer o mesmo, tentem fazer esse estudo. Por fim, queria dar-vos algumas dicas de como é que vocês vão responder acertadamente a sequências e a perguntas de desenvolvimento acima de tudo. Nas sequências, uma coisa que, pronto, aquela coisa, façam exames, óbvio, isso é extremamente importante, mas nas sequências é extremamente importante vocês saberem fazer os processos, saberem como é que a mitose e a meiose se dão, tipo, o que é que vem a seguir aqui. E, acima de tudo, definirem uma ordem lógica. Muitas vezes a ordenação que vocês estão a fazer está correta. Aquilo é verdade, aquilo que vocês estão a dizer. Mas na pergunta eles dizem partindo de... E vocês têm que fazer a partir daí. Por isso, se o vosso esquema começar em telófase, vocês vão ter que fazer telófase e depois vão voltar outra vez para o início da fase mitótica que estão a compreender. Embora vocês vão começar pelo fim e vão voltar ao meio. Compreendem? Isso é extremamente importante, ter esse sentido de as coisas são cíclicas. Por isso, se vocês entrarem a meio do ciclo, vocês continuam o ciclo. Eu vou-vos ensinar como é que vocês vão responder às perguntas de desenvolvimento. Eu apontei-as aqui, que é para não me esquecer de nada. Se pensarem em adquirir o curso da Catarina, ela tem uma aula espetacular sobre isto e eu tirei algumas ideias de lá. Mas tipo assim, a grande maior parte eu já sabia, porque foi coisas que eu aprendi também com este livro. Não estava a conseguir orientá-lo. Com este livro porque... Embora não esteja escrito como é que vocês vão de fazer, vocês começam a perceber através das soluções como é que vão de responder às perguntas. Ok, então, a primeira dica é vocês sublinharem os pontos-chave, mas vocês não vão sublinhar com sublinhando, senão vão ficar chateada. Vocês vão sublinhar com uma caneta preta ou com uma caneta azul, porque é a única coisa a que vocês vão ter acesso no exame. Por isso, eu vou-vos sugerir a vocês, por exemplo, criarem assim tipo um código, em que se vocês sublinharem significa que é mais ou menos importante, se rodearem significa que é muito importante. Vocês gerem isso da maneira que vocês acharem que é mais adequado. As perguntas de desenvolvimento quase sempre estão relacionadas com as legendas das imagens, por isso não se esqueçam de consultar as legendas das imagens, das tabelas e obviamente também ler o texto. Mas porquê que eu falo das legendas em específico? Porque a legenda, a maior parte das vezes, tem pormenores que nunca ninguém liga e que muitas vezes, vos dão muitas pistas sobre aquilo que vai ser pedido e os tópicos de resposta. Vou explicar porquê, porque muitas vezes as legendas vão explicar a relação entre a variável dependente e a variável independente, especialmente nos gráficos. É mesmo muito importante, que é o facto de vocês necessitarem de terem atenção os verbos. Porquê os verbos? Porque se vocês têm uma pergunta que começa com relaciona, é completamente diferente. Vocês têm uma pergunta que começa com destino, uma pergunta que diz... aquelas perguntas que são verdadeiras ou falsas, que vocês dizem justifique ou verifique a validade, ou assim. Vocês têm que terem atenção aos verbos, porque os verbos pedem coisas diferentes. E quando vos pergunto, por exemplo,
relacione. Vocês, para relacionar, têm que dizer se uma coisa influencia a outra, como é que influencia, como é que a variável independente vai influenciar a variável dependente. Ou então, quando, por exemplo, vos perguntam assim, diga duas diferenças. Vocês dizem as duas diferenças. Depois, tentar relacionar os pontos-chave com os fenómenos. Ou seja, imaginem que vocês estão a ver um exemplo, por exemplo, aquele do Laninha. Vocês sabem que aquele episódio se deve a não sei o quê. E depois, tipo, o que é que isso causa? Muitas vezes no texto já tem esta coisa muito chapada, muito óbvia, mas por vezes eles pedem isso outra vez na pergunta de desenvolvimento, por isso sejam atentos a isso. Depois, escrever a influência que uma variável tem na outra. Por exemplo, se vocês... eu lembro-me muito de um exame que eu penso que era sobre moscas, não tenho a certeza, em que vocês têm um gráfico de dispersão e depois, tipo, ele nitidamente aumenta, por isso vocês têm que dizer que a variável aumenta a variável independente, também vai aumentar a variável dependente. E muitas vezes estabelecer esta relação é crítico, chave, tópico, garantido. E por fim, eu penso que já falei o suficiente deste manual, mas gostava de referir que, por exemplo, este aqui é de 2012 a 2018 e depois existe um que é de 2006 a 2011 e sei que existe um ainda mais recente que eu já não tenho porque pronto, não fiz a minha preparação, não é? Mas é isso. Eu comprei na altura, eu penso que foi pela internet, eu vou tentar procurar links, não são nada disto, é links afiliados, é só para vos recomendar porque eu realmente acho que isto é bom e que é o que vocês precisam. Os livros do IAV eu acabei por utilizar às vezes, mas não acho tão úteis. Embora estejam divididos por matéria e sejam bons para vocês irem preparando, eu acho que estes aqui, ao fim de tudo, são mais valiosos. Pelo menos para mim foram. E com isto eu vou-me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que estejam mais elucidados sobre como se estão de preparar para a biologia. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor deixem nos comentários porque poderá ser útil eu fazer uma parte 2 deste vídeo. Tchau! Eu não sei se devo pôr bloopers, porque meti a piada, acho eu. Porque eu faço metade do tempo só a dizer baboseiro.